nome é Dena, sou concursado também, sou PM desde 2009, né, quando eu prestei concurso em 2008. Sou formado em matemática, pós-graduado na tutoria à distância. E dou aula, eu formei em 2006 e só parei de dar aula foi naquele ano do meu curso da polícia, né? Depois eu formei e continuei dando aula de novo. E trabalhei em muitas escolas aí, hoje trabalho também, já dou aula numa escola particular também. Então é correria danada, né? Mas acaba na escala da gente lá, acaba sobrando um tempinho lá. O horário nosso aqui, nós vamos encaixando, né, do jeito que cai na folga e vamos levando. Eu gosto de ser polícia e escolhi essa profissão, né? É o que eu amo fazer, mas a aula também eu gosto de dar muita aula, sou fã disso aí, né? Gosto muito de matemática. Então, por isso que alguns perguntam, né? Porque você é polícia, para ficar dando aula e tal, não sei o que. Não, mas é porque eu gosto mesmo, entendeu? Então, eu espero aí que vocês fiquem com a gente aí firme aí na próxima semana, né? Hoje nós vamos entrar num assunto aqui bem tranquilo, né? Eu não vou colocar um assunto puxado, senão semana que vem você não volta, não é isso? Porque o edital de vocês é o que eu estava comentando com o pessoal aí. Do relação ao edital da PM, foi o último curso que nós fizemos presencial aqui, é praticamente o dobro da matéria, né? Essa matéria do bombeiro ela é muito grande mesmo, né? Então, se a gente conseguir, né, segurar o pessoal todo aí para a gente fazer esse curso presencial, né, vai ser muito bom. O Davi vai disponibilizar para vocês online também. No online nós estamos bem adiantados, né? As nossas aulas lá estão gravadas, são todas gravadas agora, em cima do edital. Não é isso? Não tem nada que está guardado lá que o Davi está colocando no site para vocês, não. São aulas gravadas agora, atualizadas, certo? Então, que vocês forem ver aqui, né, que quiser adiantar lá no site, pode adiantar, tirar a dúvida, pode tirar lá, não é isso? Alguma coisa que vocês estiver vendo online lá e quiser tirar aqui também, então uma coisa junto com a outra vai ajudar bastante aí, né? Então, eu espero aí que vocês fiquem, igual o Davi falou, nós tivemos um êxito bom na última prova. Foi muita gente, né? Mas o nível da prova foi diferenciado. Não sei se alguns fizeram, eu sei que ele era aluno nosso aí, ele fez a prova. O nível da prova foi diferenciado. Eu fiz muitas provas, né? Da PM, né? O nível da última prova foi diferenciado, então cortou muita cabeça. Então nós saímos tranquilos, com a consciência tranquila de que a parte do Monster foi bem feita em relação ao concurso, né? E eu tenho certeza que os alunos também saíram satisfeitos. Tem os contratempos, foi a primeira turma que nós fizemos aqui, o Davi chegou tentando ajudar o pessoal, fazendo tudo na correria, tal. Teve uma troca de professores só, mas deu para fechar beleza, a matéria fechar beleza. Fizemos muito simulado, mas não foi a maior aprovação ainda, mas foi decorrente da prova mesmo. Você pode ver que hoje está lá na terceira fase do teste físico lá, 1.200 e pouca vaga, tem 1.100 candidatos fazendo. Então tem menos candidatos do que vaga. Quem passar no teste físico lá está dentro, né? Então o que aconteceu? Lançaram um nível superior, o pessoal todo migrando para o bombeiro agora, né? O bombeiro, a situação do bombeiro, o salário, a mesma coisa da PM, né? Promoções lá, a mesma coisa, não é isso? Se você sair lá, no mínimo hoje, o cara que entra no bombeiro aí consegue sair segundo tenente aposentado, tranquilo, ganhando aí 20 mil conto, né? O salário hoje está muito bom. Tá muito bom. E a diferença ainda que o bombeiro tem, porque na PM lá, o promoção para cabo, ela é só com 8 anos de serviço. Você tem que ter 8 anos de serviço para ser promovido a cabo. Não tem aquela provinha interna mais não. O bombeiro não, de cara você já tem a prova interna, né? Você formou o curso de soldados, já pode fazer a prova a cabo. Aí é mais 15% no salário. Aí se quiser, você já pode fazer direto para sargento, que é 30% no salário. E assim vai, né? Vai da dedicação de cada um, né? E a diferença que o bombeiro para nós da polícia aí, é o serviço mesmo, mas é todo mundo militar, tem os mesmos direitos, todo mundo pela mesma previdência, né? Eu falo que se não conseguisse entrar na PM, eu teria feito bombeiro mesmo. Porque tem amigos meus lá que fez da PM, fez curso comigo e saiu para fazer o bombeiro depois. O cara queria ser bombeiro, né? Então vai de cada um mesmo, e eu tenho certeza que se vocês estão vindo fazer esse curso com a gente aqui, né, que o objetivo seus é muito maior aí do que, né, uma simples provinha, né, fazer mesmo, seguir carreira, né, que eu tenho certeza que vocês não vão arrepender não.
Carreira militar, né? Para quem tem disciplina, quem não tiver vai aprender a ter também, não tem isso aí não, né? Senão o cara não fica, né? Não sei quem reconhece militarismo aí, eu não conheci nada de militarismo não. Quando eu entrei eu tomei cepada demais, tá? Mas assim, eu era novo, tinha 21 anos, né? Então foi uma coisa muito boa que aconteceu na minha vida, né? Foi essa parte aí de entrar na carreira militar, isso me ajudou demais. Então eu espero aí que vocês aproveitem bem, né? A aula hoje vai ser mais uma matéria tranquila, né? Para todo mundo conseguir pegar bem. A nossa matéria é muito grande, né? Mas dá tempo de a gente passar ela tranquilo, né? Precisando da dedicação, porque concurso é isso aí, gente. É sair do serviço, né? Vir para cá, estudar. Ou então, não deu para eu ir num dia, né? Eu vou pegar lá no online, vou pegar a aula, vou dar uma estudada nela. Na outra aula eu chego, tiro a dúvida com o professor, né? Porque imagina só você ver, no online dá pra gente tirar muita dúvida ali do aluno e tudo, mas não é igual você tá no presencial aqui, né? Então esse bate-papo que a gente tem aqui, a dúvida que um colega tem te ajuda, né? A dúvida que o colega tem, às vezes você não estava com ela, vai despertar em você uma curiosidade aí que vai te ajudar na matéria, né? E é você sair do serviço e vir mesmo, né? O colega está aí até uniformizado aí, ó, porque sair do serviço é dedicação. Concurso tem que dedicar, não tem jeito, né? Isso aí o Davi já falou para vocês bem, isso aqui, que também tem muita experiência em concurso público aí. Eu fui fazer minha prova em 2008, eu tinha feito umas 3 provas antes disso aí. Eu fiz 4 provas antes de eu passar a primeira vez. 3 provas antes de eu passar. Ni 3, eu não estudei não, só fiz inscrição. Nenhuma eu nem fui fazer. 2 uma cheguei em casa 2 horas da manhã, fui fazer prova 8 horas, sem estudar nem nada. Não adianta, se não estudar, não adianta falar, consigo passar, não sei o que. Pode estar saindo ensino médio aí, com tudo fresquinho na cabeça. Se não der uma estudada, não consegue passar não, é puxado, né? E o diferencial seu pro concorrente aí é a sua dedicação mesmo, né? Não tem ninguém mais burro que o outro, não existe isso não. É a dedicação de cada um. Então, às vezes, você pode ter como exemplo aí, tem um cara lá que estudou com você a vida toda no ensino médio lá, que o cara só passava empurrado, não sei o quê, chegou esse cara não vai arrumar nada na vida. Chegou lá, terou 18 anos, criou responsabilidade, estudou e passou. Eu sei que tirou 10 a vida toda, tá agarrado ainda. Mas por quê? Não tem uma dedicaçãozinha maior que o cara, né? E eu, nessas 3 provas aí, faltou essa dedicação, eu fiz por fazer mesmo. Em 2009 eu em 2008 a última prova foi do interior. Fiz a prova, né? Consegui passar, beleza. Aí fiz todas as fases, fiz a de BH também, RMBH, passei. Não fui fazer a segunda fase, que eu já tinha feito o teste psicotécnico do interior. Eu gosto de contar isso aqui porque foi persistência minha mesmo. Se eu fosse desanimado, eu não tinha largado a polícia de lado, né? Tinha tentado outra coisa. Talvez nem estava concursado hoje. Tinha desanimado um concurso, né? Mas a gente não pode desanimar, não. Aí, no psicotécnico, eu tomei pau no psicotécnico. Falei assim, puto pariu, eu tô doido. Que psicotécnico é esse, né? Aí, o que eu fiz? Entrei com recurso, liminar. Mas os colegas meus, na época, nós fizemos um cursinho. E nós passamos uma galera. Passamos uns 15. Todo mundo tinha estudado muito. Quando chegou na fase do psicotécnico, desses 15, só passou 3. Ficou todo mundo para trás. Um ficou no teste físico, ficou todo mundo para trás. Aí depois nós entramos com recurso e tudo, nós descobrimos que era a clínica lá em Belo Horizonte que tinha dado problema. Mas aí já tinha descredenciado clínica, a polícia ia voltar atrás? Não ia, né? Aí nós entramos com recurso. Lembro que eu mais 2 colegas meus entramos com a mesma advogada, em Fabriciano lá, decretou a liminar nossa, nós entramos junto na polícia, na mesma semana que iniciou o curso nós entramos. Quando nós entramos, aí fazendo o curso, pegando pesado, ralando normal, muito, estudando, né, vocês vão ver que bombeiro não é diferente, e no final, a liminar dos 2 caíram e a minha ficou. Eu dei sorte. No meio do curso, essa do RMBH que eu tinha feito, não fui fazer a segunda fase. No meio do curso que eu estava fazendo em 2009, meu curso iniciou em 2009, saiu uma outra prova do interior de Minas. E eu no curso lá, eu comecei a estudar de novo, falei assim, eu vou estudar aqui geografia e história, que eu não sou muito bom nesse trem, português, não dá nem tempo de estudar português. Geografia e história e comecei naquilo ali. Fazendo o curso da PM, eu fiz essa outra prova. Falei assim, se der errado aqui, me eliminar, cair, eu vou pular para o outro lá. Aí, graças a Deus, consegui passar na outra, na primeira fase.
Aí, na formatura lá, rapaz, um chegado nosso, na nossa formatura, no ensaio, assim, na semana de formar na polícia, eles tiram o cara de forma que o eliminado ele tinha caído. Entrou uns 10, só sobrou eu e mais um de eliminar. Falei assim, até enquanto eu não formar, eu não sossego. Aí, beleza. Passei nessa primeira fase, consegui formar. Aí, beleza, igual formei, eu não penso, não vou perder o curso mais. Aí, continuei firme. Fiz a segunda fase, já estava aí, formei, continuei aqui na sede. Fui fazer a segunda fase em BH, fui fazer a terceira fase e consegui passar no Psicotec. Psicotec fiz de novo. Aí passei, já vi, falei assim, beleza, não tô doido não, lá é a clínica mesmo, né? Os outros amigos meus que fizeram também, tomou pau, que eliminaram, eles caíram, entraram comigo, fizeram tudo de novo, passaram também. Só que eles precisaram refazer o curso todo de novo, ficaram lá 9 meses de novo. Eu não, só entrei, reconheci meu curso, aquele curso que eu fiz lá valeu. E continuei, estou aí firme até hoje, né? Era para fazer, já era para ter feito uma provinha interna lá para sargento, mas até hoje eu só fiz uma, né? A gente vai colocando na balança aí a vida pessoal, então às vezes a gente dá preferência para isso aí, né? Do que a gente ir Belo Horizonte, ficar mais um ano lá, se aqui as coisas estão caminhando. Então eu só estou falando isso aí para vocês verem que quando a gente quer uma coisa, tem que correr atrás, né? Se eu tivesse cruzado os braços ali no meu curso, podia até ter entrado com a liminar ali. Minha liminar tinha caído, eu tinha saído fora e não voltava para a polícia mais não. E aí chega a idade, 30 anos, né? Eu não fiz 30 ainda não, mas, né, dava para fazer. Estou com 29 aí, mas dá para fazer até hoje. Tem amigo meu que a liminar dele caiu, o cara não entrou mais. Alguns entraram, os outros desistiram. Virou agente penitenciário, está hoje até contratado, né? Se tivesse concursado, tá bom, mas o contrato do cara pode cair qualquer hora aí, né? Pode acabar. Então, infelizmente, tem isso aí. Mas é só para vocês refletirem mesmo, que a dedicação de vocês aí que vai fazer a diferença, né? Alguns de vocês vão pensar, o colega não vai vir aqui na aula aqui, é concorrente a mesmo. Não, aqui vocês não são concorrentes, não, vocês são parceiros mesmo. Um pode ajudar o outro a estudar aí, lá na hora, lá tem vaga para todo mundo. Se passar, a gente fizer uma turma com 30 aqui e passar os 30, pode ter certeza que dá para todo mundo entrar. Vocês vão passar e tem vaga, né? Então, bombeiros vão ter que estudar um pouquinho mais mesmo, porque por causa da diferença aí que o pessoal da PM agora todo foi pro bombeiro. O salário hoje, gente, é 4.100 conta, o inicial, é depois de formado, quem não quer? Não é isso? Você sabe aí que tem curso superior, tá difícil achar um salário desse aí, não é isso? Isso é inicial, né? Então fica a dica para vocês aí, só para vocês dedicarem um pouco a mais aí e ficar firme com a gente aí. Semana que vem voltar, né? E que acho que o tempo tá curto, não tá não, dá o prazo certinho, né? Não pode desanimar. Vou estudar, aproveitar minha serra, vou começar a estudar só em fevereiro. Não, pode começar a estudar agora. Que tem gente aí que terminou a prova da polícia aí, viu que ia ser superior, o próximo já estava estudando bombeiro, né? Mas aqui você pegando firme aqui, fazendo tudo que a gente falar aqui, né? Fazer as atividades, exercícios. Mas matemática, gente, tem que fazer atividade. Não adianta não. Eu posso chegar aqui e dar uma aula aqui, opa, uma aula muito boa, professor aí, mas te dei um bloco de exercício pra você fazer, você não fez nenhum. Acabou, você não vai fixar na sua cabeça não. Não adianta não. Tem que fazer exercício, né? Matemática é isso aí, beleza? Então hoje nós vamos entrar num assunto aqui, que assim, é a introdução da nossa matéria mesmo, a parte de conjuntos, né? A parte de conjuntos, antes de você conhecer a classe de conjuntos, a gente se conhecer o que é cada número, qual classe de conjunto que ele pertence, antes de você iniciar a sua parte na matemática, estudar tudo, né, você tem que saber qual a classe de conjunto que cada número daquele ali representa. Você quer ler o número inteiro, você quer ler o número racional. Tem gente que estuda a vida toda e não sabe o que é o número racional, não é isso? Então nós vamos ver essa primeira parte aí, que vai ser a nossa introdução mesmo dessa matéria hoje. Nós vamos ver o que der aqui para a parte de conjuntos, né? Nesse tempo nosso aí, nós vamos ver o que der. Tá dando intervalinho aí, Davi? Ou tá cortando direto? Direto, né? Então nós vamos ver o que der nessa parte de conjuntos aqui. E semana que vem a gente finaliza, né? Porque é uma parte bem grande aí, né? A gente vai conhecer o conjunto, depois vamos voltar no mais básico ainda. Porque tem gente aqui que às vezes está melhor na matemática, mas tem gente que saiu do ensino médio aí e não viu matemática mais não, né?
Então, isso aí é a realidade de alguns, né? Então, o cursinho é para isso aí, né? Vamos pegar todo mundo, vamos caminhar todo mundo junto. Tem esse negócio de um não. Lógico que o cara tiver mais facilidade, ele vai andando. Mas o companheiro tem condições de acompanhar. Né? Isso que é o objetivo nosso aqui. Chegar lá todo mundo com condições. Não, ajudar. Tem um grupo do WhatsApp, por exemplo. Quem participa para citar o número aí. Um vai postando questão do outro, vai comentando, vai ajudando. É até bom também você continuar nas próximas etapas. Ou você passar por um cara lá que você conhece lá no cursinho, vai fazer teste de curso, deve você treinar, você está junto com o cara, mas você sozinho fazendo tudo. Né? Então isso aí vai. Não, é o que eu tô falando, tem vaga para todo mundo. O concurso eu tinha esse negócio também, cara, vai mudar ninguém. O concorrente tem isso não. Eu mesmo participava do Facebook, eu não tinha WhatsApp, tinha nada disso. Passava no Facebook, eu ficava postando questão direto. E ela ficava postando questão. Ninguém fez questão que eu nem sabia. O pessoal fundamentava e tal. Eu devo aprender também. Lógico. A melhor forma de você aprender é o quê? Ensinar. É ensinando. E eu com certeza vou aprender, todos os professores aqui vão aprender com vocês também, né? Isso aí é normal. Então, essa parte do WhatsApp aí ajuda demais também, velho. No último curso nosso aí da PM aí, o pessoal pode ter certeza, muita dúvida foi tirada ali pelo WhatsApp. O colega postou uma questão lá, o pessoal tenta resolver, não conseguiu, pessoal, ajuda aí. E a gente ia lá, no tempo que desse lá, né, no prazo, e ia mandar o pessoal a resolução e tal. Chegava na sala aqui, a gente tirava a dúvida daquela questão. Então isso aí é normal. Então, não vejo o colega como adversário, não, porque é muita vaga, cabe todo mundo. Se todo mundo monstro for, nós vamos fazer um churrascão aí, né, Davi, no final, né? Isso aí pode ficar tranquilo, porque o objetivo nosso é todo mundo passar, não é isso? Esses concursos também chamam além do grupo de vagas também, né? Então, uma coisa também importante. Isso. Chama os excedentes mesmo. É o que eu tinha falado. Esse último da PM aí, se tivesse passado assim, tivesse muito excedente aí, ia chamar todo mundo. Tá precisando de PM demais, só. Tá convocando o pessoal aí, bombeiro a mesma coisa. Sempre precisa. Toda a vida vai ser assim, né? Sempre precisa. Efetivo é fácil. Sempre vai precisar. PM aí e bombeiro, que a previdência é a mesma, o cara aposenta hoje com 30 anos de serviço. Então, se você entrar lá, se tiver 10 anos de fichado fora, você precisa tirar só 20 anos de bombeiro lá, ué. Entendeu? Então o cara aí já é fichado desde 16 anos de idade, com 46 anos, 43 anos, porque conta férias prêmio, aquele negócio todo, férias prêmio caçado, conta em dobro e tal, com 43 anos o cara tá aposentando, né? O curso também ou só? Conta tudo. O curso conta tudo. O seu tempo de polícia é desde quando você matricula. O seu tempo de bombeiro é desde quando você vai matricular. Entendeu? Eu já não sei como que é a questão da promoção lá. Se tá igual a da PM mesmo, questão de promoção para cabo e tal. Mas eu acredito que é a mesma coisa. Né? 8 anos mesmo, é 8 anos. Só que a diferença é que no bombeiro tem o curso para cabo. Né? Essa é a diferença. Então, se tiver alguma coisa aí, alguma pergunta aí sobre isso aí, vocês podem fazer aqui antes da gente iniciar a nossa aula aqui. Porque hoje é mais para a gente tentar né, fechar o grupo aí, para a gente continuar essas aulas nossas na semana que vem. Não é isso? O Davi aí fez um esquema muito bacana aí dessa semana, para vocês conhecerem os professores, né? Conhecer a turma aí. Tem gente que já conhece e está voltando, né, Davi? Porque gostou, né? Às vezes é o seguinte, é o que eu falei, muitos reclamam, não sei o que, mas o cara não faz a parte dele não. Ele diz, fiz o cursinho lá, mas na minha prova eu acertei 15 questões só 10 questões, mas o cara não estudou, né? Só vir aqui não adianta não. Você vir aqui nas aulas, vou fazer matricular lá, vou lá no cursinho lá e todo dia eu vou lá, não vou perder nenhum dia. O cara chega aqui meia hora antes e vai embora, você é o último a sair, mas se não estudar em casa, entendeu? Não adianta não. Só o cursinho aqui não adianta não, nós estamos aqui para ajudar vocês, para dar um norte, dar um horizonte, né? Mostrar onde que você vai caminhar aqui, para na hora da sua prova lá, né, a gente poder ajudar o máximo. Né? A gente faz uma revisão aí das últimas provas, pega a matéria que mais cai, dá uma ênfase maior nela. O pessoal que fez comigo a aula da PM aí, nós fizemos isso aí. Eu falei assim, gente, pode ter certeza, né? Porcentagem aqui vai cair umas 2, 3, probabilidade sempre cai uma e tal, e foi dito e feito, caiu lá. Equação exponencial, eu já estava pegando com base as últimas provas, era a mesma coisa. Né? Sistema médio decimal, que esses últimos editais aí tá cobrando tudo, então é questões bobas que o cara às vezes não dá uma atenção maior àquilo ali e toma bomba na hora da prova lá.
né? Então a gente tenta fazer isso aí, pegar os assuntos que mais caídos na prova, dar uma ênfase maior naquilo ali, fazer muita questão, que é o que interessa, certo? Então nós vamos começar aqui então a parte de conjuntos, né? Quando a gente fala de conjuntos, né, conjuntos de elementos, né, mas o que interessa mais para nós na matemática é o conjunto de números, conjuntos numéricos, né? Nós precisamos conhecer aí cada número, a que classe que classe ele faz parte, que classe que ele está inserido, né? Então nós vamos ver cada um desse aqui, né? Vamos entrar num assunto aí que é bem caível em prova aí, que é a questão da dízima periódica, que está aqui também, vamos entrar aqui hoje, né? Para você sair daqui hoje, pelo menos o inicial de conjunto, você já ter a noção boa aí, ter condições de dar continuidade na nossa matéria. Então, olha só, a gente conhecendo aqui a primeira parte de conjunto, nós vamos ver a parte de conjuntos numéricos. Então, nós estamos falando de conjuntos numéricos. Conjuntos numéricos. Por que eu estou querendo falar isso aqui primeiro? Porque se vocês observarem o edital lá, o primeiro assunto do edital é esse aqui, né? Por quê? Você tem que conhecer o que é cada número desse aqui, qual classe cada um está inserido, para você aprender a trabalhar com esses números. Então, por isso que é o primeiro assunto do edital, ok? Então, olha só, a parte de conjuntos numéricos. Aí nós temos divididos em algumas classes aí, não é isso? Eles são divididos, primeiro, chamados aí de números naturais, certo? O conjunto dos números naturais, ele é representado pela letra N, nesse formato aqui, ó, N de naturais, ok? Então, ó, o conjunto dos números naturais, quais são esses números? Que números são esses? Não é isso? Os números naturais são aqueles números que começam 0, 1, 2, 3 e assim vai. É aqueles números inteiros, certo? Não negativos. Por que eu estou falando não negativos? É porque o zero, né, ele não tem sinal positivo nem negativo, não. A gente fala inteiros não negativos, quer dizer que pega do zero e os positivos. Por isso a gente fala inteiros não negativos. A gente não fala só os positivos. Se for só os positivos, o zero não entraria, né? Por isso a gente fala os não negativos. Ok? Esse aqui é o conjunto dos números naturais, né? É o primeiro conjunto aí. Ok? E o conjunto dos números naturais, ele também pode ser representado, né? Se aparecer lá os números naturais com um asteriscozinho aqui, indica o quê? Aí vai ser os números naturais positivos. Quando aparece o asterisco em qualquer conjunto, se aparecer esse danado desses asteriscos aqui, ó, quer dizer o quê? É que eu vou tirar o zero fora. O zero não vai entrar no seu conjunto. Tá ok? Então, ó, o conjunto dos números naturais com asterisco quer dizer que os números naturais positivos. Ok, gente? E lembrando, um conjunto, para ser representado, ele tem que ser representado sempre pela letra maiúscula. Tá? O conjunto é sempre representado pela letra maiúscula. E outra coisa, o conjunto ele pode ser representado de três formatos. Primeiro, pela citação de elementos, citando elementos por elemento, não é isso? Pela propriedade, não é isso? E pelo diagrama. Nós vamos ver isso aí lá na frente. Olha só para vocês verem. Só para vocês terem noção. O conjunto tem que ser representado a letra maiúscula, certo? Isso aí é normal. Ele pode ser representado de três formatos. Ó, vou até colocar aqui de uma vez. A representação dos conjuntos. Sempre com a letra maiúscula. Então vamos representar um conjunto aqui, ó, dos números naturais, que é a letra maiúscula, olha só, 0, 1, 2, 3, 4 e assim vai, infinitamente, todos os números inteiros, né, e positivos. Esse aqui é o conjunto dos números naturais. Essa é a forma de representar o conjunto, pela citação de cada elemento. Outra forma de representar um conjunto é pela propriedade. O que é a propriedade? Vou falar aqui, ó, que no conjunto, desse conjunto dos números naturais, eu quero apresentar o x pertencendo aos naturais, tal que, não é isso? X, se eu falar que ele está pertencendo aos naturais, quer dizer que os números, né,
todos os números que estão dentro do meu conjunto, eles pertencem aos naturais. Ok? Vou pegar outro exemplo aqui, vai ficar mais fácil vocês entenderem. Ó. Vou pegar um conjunto de um número qualquer, vou chamar um conjunto A, que tem que estar representado pela letra maiúscula. Isso é básico. Tá? E esse conjunto A, eu quero representar ele pela propriedade. Então, vamos imaginar aí um conjunto que seja um número primo. Não é isso? Ou um número par. Né? Vamos pegar um número primo. Então, uma outra forma de representar o conjunto é pela propriedade, ou seja, x pertencendo, né, aos reais, tal que x seja par. É uma propriedadezinha aí, ó. É isso? O número que eu quero tem que pertencer ao conjunto dos números reais, vamos ver que conjunto é esse aí, tal que, ou sendo tal que, esse número que está dentro do conjunto dos reais seja par. Isso aqui é uma propriedade para que eu escreva meu conjunto. Então, o conjunto ele pode ser representado pela citação, pode ser representado pela propriedade e também pode ser representado através do diagrama, que é o diagrama de Venn. Vamos imaginar, a gente pegar esse conjunto par aqui e colocar aqui dentro, aqui, ó, nesse conjunto A. Está sendo representado no diagrama. Qual que é os pares? 2, 4, 6, 8, 9, 10. Então, antes de dar sequência da parte de conjunto, lembre disso aqui. As três formas de representar o conjunto é pela citação dos elementos, elemento por elemento lá dentro do seu conjunto, pela propriedade ou pelo diagrama. Então, isso aqui tudo, não tem outro jeito de você representar um conjunto, não. Você só representa nesses três modos aqui. Tá ok? Então, isso aqui é importante para a gente dar sequência aqui. Então, olha só. Conjunto dos números naturais. Nós vimos que os números não negativos, inteiros e não negativos. Aí o conjunto dos números inteiros. O conjunto dos números inteiros, ele é representado pela letra... Qual que é a letra dos números inteiros? Z. Ok, gente? É representado pela letra Z. Não confunda isso aí, tá? Tem gente que confunde os números inteiros com os números irracionais, que é representado pela letra I. Ok? Os números inteiros é representado pela letra Z. O próprio nome dele já diz, inteiros. Quer dizer que inteiro é qualquer número inteiro, só que não pega só os positivos, ele pega também os negativos. Então, os números inteiros entram positivos e negativos. Tá ok? Nós podemos representar nesse formato aqui, ó. Inteiros. Pela citação de elementos mesmo, ó. Menos 3, menos 2... menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, e assim vai. Olha lá, infinitos números ali, não é isso? Infinitos números inteiros. Os inteiros pega tanto os positivos como os negativos. Tá ok? Essa parte da propriedade aqui, ó, da representação dos conjuntos, nós vamos vendo ela com mais frequência aí nos outros exemplos, tá ok? Então, olha só. Ali, dentro dos números inteiros, nós podemos formar também o conjunto com esses números aqui, cara. O que quer dizer isso aqui? Quer dizer que é qualquer número desse aqui de menos o zero. É todos os inteiros, excluindo ali o zero. Não é isso? Então, o asterisco sempre indica para nós que o zero não entra no conjunto. Então, que vai pegar os infinitos inteiros negativos... E o zero não. E os infinitos inteiros positivos. Não é isso? Aqui, ó, indica para nós que esse asterisco, o zero não entra. Tá ok? Isso aqui, gente, a gente chama de subconjunto de Z. Ou seja, esse Z com asterisco aqui, ele indica que esse novo conjunto, ele é subconjunto de Z. Por que subconjunto? Porque todos os elementos dele estão incluídos dentro do conjunto Z. Tá ok? E aqui a mesma coisa, ó, o N com asterisco é subconjunto de N, porque todos os elementos do N com asterisco estão incluídos dentro dos números naturais. Certo? Os naturais não nulos, ok? Pode falar assim também, não nulos, porque os naturais são só positivos, não nulos porque o zero não entra. Né? Pode ser chamado assim também. E se tiver aqui, ó, os seus inteiros com o mais embaixo aqui? Ou seja, quer dizer que os negativos não vão entrar, vai entrar os positivos, não é isso? Aqui nesse caso aqui, se não tiver o asterisco aqui em cima,
certo? O zero entra, porque ele não tem sinal. Então ele pode ser positivo ou pode ser negativo, ele não tem sinal. Então se não tiver o asterisco aqui, o zero entra. Agora se tiver, o zero não entra. Então aqui é 0, 1, 2 e assim vai. Ok? E a mesma coisa se eu tiver o menos embaixo aqui, quer dizer que eu vou pegar os inteiros só negativos. Se tiver o asterisco, sempre o zero não entra. Tranquilo? Então, beleza. Então, olha só. Dentro disso aqui, eu quero fazer um esqueminha para vocês entenderem bem, ó. Então, vocês concordam comigo que os números naturais estão inseridos também dentro dos conjuntos dos números inteiros? Concordo? Os números naturais é subconjunto dos números inteiros? É, não é? Porque todos os números naturais também são números inteiros. Não é isso? Então, o conjunto dos números naturais é um conjunto, né, subconjunto dos números inteiros. Então, nós vamos fazer um esqueminha aí, ó, que na hora da sua prova lá, se você for ter essa dúvida, você já vem fazendo no canto da sua prova lá, ó. Primeiro, ó, eu tenho aqui o conjunto dos números naturais, não é isso? Então, eu não sei que ele está dentro do conjunto dos números inteiros? Não está? Todos os números naturais não estão aqui dentro? Não é isso? Então eu posso falar que os naturais é subconjunto dos inteiros. Agora nós vamos entrar nos conjuntos dos números racionais. Nos números racionais, qual que é? Ô, gente, não fica esquentando a cabeça de copiar isso aqui não. Por quê? Ficar copiando tudo não, porque eu vou disponibilizar material para vocês, tudo que eu estou falando aqui, tranquilo? Vocês vão receber a apostila impressa aí de tudo que eu estou falando aqui, pode ficar tranquilo, tá? Os números, o próximo conjunto que nós vamos falar agora aí, que é o conjunto dos números racionais. Qual que é a letra que representa ele? Qual? Não, isso confunde, tá? O que representa os racionais é a letra Q. Tá ok? Todos eles têm um cortezinho assim, né? Todos os números conjunto numérico têm um cortezinho assim. Então, ó, os números racionais é a letra Q. Tem gente que confunde os racionais com reais. O reais que é a letra R. Ok? Então, olha só. O que é os números racionais? Vamos prestar atenção. São aqueles números que, em qualquer formato que ele apareça, ele pode ser representado por uma fração. Ok? Qualquer formato que o número aparecer, ele pode ser representado por uma fração. Ok? Então, olha só para vocês verem. Vamos observar aqui, ó. Só para vocês entenderem. O número 2 é o número racional? Não é? E pode ser representado por uma fração? Não pode? Se eu fizer aqui, ó. Isso aqui é 4 dividido por 2, não é isso? 20 dividido por 10. Confere? Então, se todos os números inteiros, ele pode ser representado por uma fração. Qualquer número inteiro que eu pegar aí, eu consigo achar uma fração que é equivalente a ele. Não é isso? Então, qualquer número inteiro também é um número racional. Ok? Então, eu já posso observar, ó, que esses dois conjuntos aqui estão inseridos dentro do conjunto dos números racionais. Tá? Só que aí o que acontece? Então, eu posso falar aqui, raiz quadrada de 25 é um número racional? Posso? Raiz quadrada de 25 é 5. 5 eu não posso representar em fração? Tem vários métodos de representar em fração. Um deles, ó, 10 dividido por 2, 5. Então, todos eles eu consigo representar em fração. Não é isso? Logicamente que 15 sobre 7 é um número racional, não é? Porque ele já é uma fração, não é isso? Então, se ele já é uma fração, é lógico que ele é racional. E qualquer número que eu conseguir representar em fração, também é um número racional. Pensando nesse jeito aí, não tem como você errar isso aqui não. A única coisa que pega dentro de números racionais é o quê? É a questão daqueles números que são números decimais, não é isso? Que não pode ser representado por fração. Por exemplo, 0,25 é um número racional? Não é? Isso aqui não é a mesma coisa que 25 centésimos? Não é isso? Simplificando ali, vou achar as equações equivalentes. Então, isso aqui, ó, os números decimais, né, também são números racionais, gente. Qualquer número decimal que eu tiver aqui, ó, 1,83 é um número racional, não é? Por quê? Isso aqui é a mesma coisa que o quê? 183 sobre 100.
Olha lá, 2 casas depois da vírgula, são 2 zeros aqui embaixo. Então, 183 sobre 100. Então, isso aqui, os números. Então, vamos lá. Ó. Raiz, né? Que dá raiz. Qualquer raiz que eu pegar, que o resultado dela dê um número decimal, mas que eu possa transformar em fração, ele é racional. Qualquer número inteiro, também é racional. Qualquer fração, também já é racional, porque a fração é um número racional. Números decimais são números racionais. A única coisa que vamos imaginar comigo aqui, ó. 0,9. 0,9 é um número racional, não é? Porque isso aqui é a mesma coisa que 9 sobre 10. O que eu quero que vocês pensem é o seguinte: aquele número decimal que não é racional é aqueles números decimais infinitos. Certo? Por exemplo, 0,12578 e assim vai infinitamente. Exemplo dele, o π. Lembra do π que vale 3,1417, não sei o que, infinitamente? O π é um número que não é racional. Nós vamos ver que ele vai pertencer à classe dos irracionais. Então, aquele número que é um número decimal, que eu estou vendo que está representando números infinitos, que esse número infinito a gente chama ele de dízima. Deu dízima, já ouviu falar? Deu dízima. É porque são números infinitos, né? Aí nós temos a dízima periódica e a dízima não periódica. Aí é o que vai diferenciar dos números racionais, ok? Então vamos lá. Observe você ver, o que é a dízima periódica? É aqueles números infinitos, né? Isso, aqueles números decimais infinitos, né? Que tem um período de repetição. Isso aí é a dízima periódica. Então, olha só, 0,99999 e assim vai, infinitamente esse 9 aí. Está vendo que ele tem, depois da vírgula, não deu um período de repetição? Esse período de repetição a gente chama de dízima periódica. Essa dízima periódica, a gente consegue transformar ela em fração. Toda dízima periódica, a gente consegue transformar ela em fração. Então, se a gente consegue transformar ela em fração, então ela também é um número racional. Ok? Então, o que vocês vão pensar? Então, já dá para observar aí que praticamente todos os números são racionais, não é isso? Quais que não são racionais? É aquele que o resultado dele vai dar uma dízima não periódica. Um número decimal infinito que não tem um período de repetição. Não é isso? E isso aqui é uma dízima periódica, né? Mas lá, 0,98532, olha lá, uma dízima não periódica. Ela é infinita, uma dízima não periódica. Então, isso aqui não tem jeito de transformar em fração. Se não tem jeito de transformar em fração, ele não é racional. Porque o racional é só aqueles números que eu transformo em fração. Repetindo o caso, 9,5. Aí é dízima periódica. Nós vamos ver aqui agora como a gente transforma em fração. Então, gente, recapitulando, número racional é qualquer número que eu consigo transformar em fração, ok? Se aquele número der um número infinito, um número decimal infinito, que é uma dízima, se a dízima for periódica, tiver um período de repetição, eu consigo transformar ela em número racional. Então, isso aí, nós podemos falar que os números naturais estão inseridos dentro dos números inteiros e todos esses dois conjuntos aqui estão inseridos dentro dos números racionais. Porque qualquer um desses aqui eu consigo transformar em racionais. E lá dentro dos racionais tem aqueles que já são racionais, né, de cunho próprio. Por exemplo, o 15 sobre 7 ele não é número natural nem inteiro, mas ele é racional. Não é isso? Se eu for dividir aqui, ó, vai dar 2, alguma coisa. Né? Eu sei que vai dar um número decimal. Não é uma dízima não periódica. Não é isso? Eu sei que vai dar um número decimal. Então, o que pega nesse exercício? Às vezes, sobre números racionais? É a questão da dízima periódica. Né? O concurso cai muita questão com dízima periódica. Você aprender a transformar a dízima periódica e fazer as operações com ela. Né? A dízima periódica a gente consegue transformar em fração. Então, lembrando, racionais é qualquer número que eu consigo transformar em fração. E a dízima periódica é o número que eu consigo transformar em fração. Como que eu transformo em fração? Nós vamos ver aqui agora. Então, dentro dos números racionais, nós vamos ver a
dízima periódica. Beleza? Dízima periódica. A dízima periódica, você tem que bater o olho nela e verificar, identificar que aquilo ali é uma dízima periódica. Ah, esse número aqui é uma dízima periódica? É, mas como que você vai conseguir ver isso aí? Né? Se aquele número decimal for infinito, né, for uma dízima e que tem um período de repetição. Então vamos pegar alguns exemplos aqui, né, e vamos ver que a dízima periódica se divide em dízima periódica simples e composta. Tá ok? Então ela se divide em simples e composta. Primeiro nós vamos ver a simples. O que é a dízima periódica simples? Olha só, 0,7777. Ok? Tem gente que ensina a resolver isso aqui. Tem umas 3 maneiras de resolver dízima periódica. Eu resolvo sempre desse jeito, que depois que você aprender isso aqui, lá na hora dessa prova, você vai resolver de forma mais rápida, né? E não tem como você errar. Ok? Então, olha só. Repare para vocês verem. O que repetiu aqui, gente? 7. Não é isso? Por que eu estou falando que é dízima periódica simples? Porque sempre antes da vírgula vem o 0. Se vier outro número antes da vírgula, ele não é dízima periódica simples mais. Ele é dízima periódica composta. Tá ok? Então, isso aí nós vamos ver a diferença aí. Então, a dízima periódica, né? A dízima periódica, o que está repetindo? É o 7. A primeira coisa que eu tenho que identificar na minha dízima é o período de repetição. No caso aqui não é dízima periódica, então tem um período de repetição, que é o 7. Não é isso? Se é o 7 que é o período de repetição, o que é o esquema? Você vai vir aqui, ó, para você representar ele em fração, você vai colocar o 7, que é seu período, sobre a dízima. Sobre quanto? Não. Quem sabe aí? 9. Não é isso? Por que sobre 9? Cada período de repetição, cada caso do período de repetição, em qualquer dízimo, nós vamos ver que representa o 9. Se meu período de repetição tivesse duas casas, o meu período seria 2, 9. 3 casas, 3, 9. Se tivesse 5 casas, 5, 9. Então, ó, vou colocar meu período, coloquei meu período no numerador, embaixo vou colocar o quê? Um 9, porque não repete uma casa só? 7 sobre 9. Quem tiver calculador e quiser dividir, vai dar isso aqui, ó. 7 dividido por 9 é a mesma coisa, 0,77777. É uma dízima periódica. Ok? Então, se o exercício cair lá para você, você consegue transformar isso aqui. Certo? Vamos pegar outro exemplo. Primeira coisa que nós temos que fazer, tentar identificar o quê? O período. Não é isso? O que é o período aqui? Ah, o 23. Então, para eu transformar em fração é o quê? 23 sobre quanto? 99, que não são duas casas que está repetindo o período, 99, acabou. Divide aí na calculadora, vocês verem. 23 dividido por 99 dá o quê? 0,23, 23, 23, 23. Certo? Mais um. É uma dízima periódica? Como que eu estou observando que é? Que o número é decimal infinito e que eu estou vendo que tem um período de repetição. O que é meu período aqui? 128. Então, como que eu vou transformar em fração? 128 sobre quanto? Isso. 128 sobre 999. Tranquilo? Beleza? Então, olha só. Aí, entrou essa parte aí. Agora, a dízima periódica simples sempre pega isso aí. Vamos entrar na dízima periódica composta. Vocês verem a diferença. Gente, o negócio não complica tanto não. O que vocês têm que observar? É
Aqui eu estou vendo que é o número decimal, né? Ele é infinito, não é isso? Não é ele é uma dízima, né? Periódica. Por que periódica? Tem um período de repetição. Qual que é o período? 9. Aqui, se eu fizer 9 sobre 9, vai dar 1, não é isso? Beleza. Só que, o que eu tenho de intruso aqui antes da vírgula? O 1, não é isso? O 1 está ali de intruso. Se eu quiser descobrir exatamente a minha fração, o que eu tenho que fazer? Eu vou colocar o 1 como meu período, não é isso? 1, 9 como meu período, menos o 1, que é o que está de intruso aqui, certo? Sobre 9, que o período repete uma vez só. Não é sobre 9, porque aqui está 9 não, porque 9 é do período, não é isso? Então deu 18 sobre 9, dá quanto? 19 menos 1, 18 sobre 9. Não. Ó, vamos lá. Tá. Eu esqueci do detalhe aqui, é o seguinte. Quando é 9 aqui, né, gente, não pode colocar 9 aqui não. Não vai vir dízimo periódico. Por quê? Dízimo periódico. Imagina a dízimo periódica aqui, ó. 0,999. Se eu pegar 9 sobre 9, vai dar quanto? 1, né? Então, a dízimo periódico para isso aí, gente, no exercício nem vai te dar isso aí. Ok? Não tem, tá? Pode ficar tranquilo. Vamos colocar um outro valor ali, senão não vai dar, não. Um pouquinho é 3. 13 menos 1. 12 sobre 9. Certo? 1,333. 13 menos 1 dá 12 sobre 9. Se você dividir aí, vai dar 1,3333. Tá? Esquece esse 9 aí, que não pode ter isso na divisão periódica, não. O exercício nunca vai te dar isso aí. Pode ficar tranquilo, tá? Porque nesse método aqui não tem jeito de resolver, não. E não vai te dar mesmo, né? 0,999 eu sei que é quase 1 lá, né? Não vai dar mesmo. Aqui agora, ó, observe só o detalhe. O que eu quero que vocês observem aqui. Aqui esse 1 que está de intruso, ele está antes da vírgula. Subtraía lá. Só que aqui esse 1 que está de intruso, ele não está antes da vírgula, ele está depois da vírgula. Beleza? Eu vou colocar ele do mesmo jeito. Vou subtrair ele. Ó, o período é o 7, não é? Vou colocar o 17 aqui do mesmo jeito. Vou subtrair o 1 sobre. O período não está repetindo uma casa só? Sobre 9 do período. Só que essa casa que está depois da vírgula de intruso, eu coloco um 0 para ela. Ok? Então, na verdade, ficaria 17 menos 1 sobre 90. Que daria o quê? 16 sobre 90. Aí pode até simplificando, tá, gente? Eu estou colocando a fração principal aqui. Quem quiser ir simplificando, ó, por 3 aqui, ó, 4 sobre 3, não é isso? São frações equivalentes, ó. Por 4, dá 4 sobre... Por 2, ou 8 sobre 45, né? 8 sobre 45, né? Por 4 não dá, não. Ok? Então, é fração equivalente. Eu estou colocando a fração principal aqui, né? Todas as nossas frações aqui, ó, se tiver jeito de simplificar elas, pode simplificar. Não tem problema, não. Então, olha só. Sempre quando eu tiver alguma coisa antes do período, a gente chama de antiperíodo. Isso aqui tudo é o antiperíodo, a gente subtrai ele. E se esse antiperíodo estiver depois da vírgula, eu coloco um 0 para ele. Se tivesse duas casas aqui depois da vírgula e não fizesse parte do período, um 0 para cada casa. Estão entendendo isso aqui? Vamos continuar então. Olha só. O que é meu período aqui? 25. 25, 25, 25. Ele foi embora. Não é isso? Para eu resolver isso aqui, como que vai ficar? 125 menos quanto? 1. Porque a única coisa que está de intruso é 1, não é isso? Menos 1 sobre 99. Não tem nada depois da vírgula de intruso, não tem que colocar 0 nenhum. Sobre 99. Resolvendo, ó, 124 sobre 99. Quem quiser dividir aí, vai ver que vai dar 1,25, 25, 25, 25, a dízima periódica. Se na frente fosse 2,25, 325 menos 1, sobre 99. Bota o valor. Como é que é? No caso, por exemplo, se fosse 2,25, seria 225 menos 2. Menos 2. Vamos fazer outro exemplo aqui, ó. 2,5
137,37. Olha lá. Tá vendo? Tudo que vem antes, que a gente chama de anteperíodo, a gente subtrai. Coloca ele junto. O que é o período aqui, gente? 37. Duas casas, não é isso? Então, para eu resolver, transformar em fração, vai ficar o quê? Ó? 2,137, não é isso? Coloco tudo que vem antes do período com o período. Menos, subtrai o que não faz parte do período. O que não faz parte do período? 21. 21. Sobre, não é o 2 e 1? 2 e 1. Esquece a vírgula. 2 e 1. Subtrair o 21 sobre 99, 0. Por quê? Depois da vírgula tem uma casa, que é o anteperíodo. Não é isso? Um 0 para ele. 99 para as duas casas do período e um 0 para a casa que não faz parte do período. Resolve aí para ver. Dá o quê? 237 menos 21, 216 sobre 990. Ok? Então, gente, ó. Porque tem essa vírgula aqui, você vai subtrair 237 menos 2,1 não. Tá? Menos 21. Tranquilo aí? Vamos fazer mais uns dois exemplos aqui para vocês entenderem bem essa parte aí. É uma dízima periódica? Porque eu estou vendo que tem um período de repetição, não tem? Então, que é o quê? 125, não é? Para eu transformar em fração, como que eu vou fazer, gente? Vou colocar o quê? Tudo que vem antes do período com ele. 2, 5, 1. Aí vou colocar 125 menos o que está de intruso. O que está de intruso? 2, 5, 1. Sobre. Não é isso? Quantas casas está repetindo o período? 3, 9 então. Quantas casas que está depois da vírgula não faz parte do período? 2. 2, 0 então. Pronto. Tá vendo? Então aí eu vou resolver. 251.125 menos 251 dividido por 99.900. Vai dar isso aqui. Ó. Né? Às vezes o exercício não vai te exigir uma dízima periódica assim, mas vocês têm que saber. Né? Você tem que saber. Então, o esquema de montar, né, a sua fração é sempre essa aqui. Ok? Só subtrair ali, dividir por 99.900 que você vai chegar lá. Tranquilo, gente? Beleza essa parte de dízimo? Tem alguma dúvida? Pode perguntar, hein? Não deixe de perguntar, não. Tá? Aí, beleza. Então, ó, os números racionais, que são aquelas dízimas periódicas, não é isso? Que eu sei que eu consigo transformar em fração, são números racionais. Né? Naturais estão dentro dos números inteiros, que estão dentro dos números racionais. Ok? Vamos agora continuar então. Números irracionais. Certo? São representados pela letra I. Tá ok? E esses são números irracionais. O que são os números racionais? São todos aqueles números que o resultado dele é uma dízima não periódica. Pensa assim. São vários. Não quer dizer que é só que é a fração, não. Por exemplo, o π, que eu sei que vai 3,1416, 35, tal. E assim vai. É um número infinito, mas ele não tem um período de repetição. Então, ele é um número irracional. Ok? Raiz de 2. É um número racional, gente. Você pode bater na calculadora aí, vai dar quanto? Bate aí. 1,4142
E não parou não, só parou porque a sua tela não tem, né? Então aqui, ó, raiz de 2. Se eu colocar na minha calculadora, eu vi que vai dar quanto? 1,41, 42, tal. É uma dízima, tem período de repetição aqui? A gente chama de dízima não periódica, porque ela não tem um período de repetição. Tranquilo? Outro exemplo, raiz de 3, é 1,7, alguma coisa aí, ó, 2, 5, tal, e assim vai. É uma dízima não periódica. Ok? E assim vai. Qualquer número que o exercício der, você vê que o resultado dele, se ele já estiver lá em dízima não periódica, você já sabe que é irracional. Mas se o resultado dele der uma dízima não periódica, não é isso? Você sabe que ele é irracional. Né? A maioria deles vai vir nesse formato aqui. Às vezes estiver tendo uma raiz aí, por exemplo, raiz de 7, né? Ou ter 3, alguma coisa. Né? Então, não quer dizer que toda raiz não exata também é uma dízima periódica, não. Fique atento a isso aí. Tá ok? Mas isso aqui é para vocês diferenciarem. Então, algum desses números aqui está inserido dentro dos irracionais? Não. Não é isso? Isso aqui é um conjunto que ele não está aqui dentro. Nenhum desses aqui é subconjunto dos irracionais, não. Eu posso até colocar no esquema aqui, mas eu vou colocar por fora aqui, ó. Irracionais. Ele não mistura. Certo? Não mistura com os de cá, não. Ele está separadinho lá. Ó. Ok? E fechando, né? O último conjunto aí, ó, é o conjunto dos números reais. Representado pela letra R, naquele formato ali. Ok? O número reais nada mais é do que todos esses números. Qualquer um desses números que nós falamos aqui é o número real. Ok? Então, no edital de vocês, que não pede conjunto dos números complexos, tá? Não pede conjunto dos números imaginários, eu só vou pensar que é conjunto dos números reais. Porque os números reais, todos esses aqui, são subconjuntos dos números reais. Todos eles estão inseridos. Ou seja, posso falar que o número natural é real? É, não é real. Posso falar que o número inteiro é real? É real. Não é isso? O número racional é um número real? Ele é um número real. Isso aqui também é um número real. Ou seja, qualquer número é um número real. Certo? Tem uma outra classe de conjuntos, que é o conjunto dos números imaginários, conjunto dos números complexos, que ela vem por fora aqui, ó. Ela não mistura com esses números aqui. Tá ok? Mas isso aí não precisa estudar, que isso aí não está no edital de vocês. Tá? Ensino médio você vê isso aí, mas alguém deve lembrar lá dos números complexos aí, né? Mas no edital de vocês não pede, porque é um assunto também que não, ele é muito complexo, né? E já chega também de matéria no edital, né? Já chega. Então, entenderam essa parte, gente? Então, se eu falar para vocês, gente, esse número aqui, que número é esse? Ele representa qual classe de conjunto? Já sabe que real ele vai ser, né? Mas ele vai pertencer a algum desses outros subconjuntos aqui, né? Algum desses outros subconjuntos, o número pode pertencer. Ok? Então, isso aí é o principal para a gente começar a estudar a nossa matemática. Certo? É o principal. Beleza? Então, esse esqueminha aqui, na hora que tiver a dúvida na prova lá, fazendo um cantinho da prova lá. Ó. Ok? Se tiver uma questão envolvendo conjunto, então, melhor você fazer aquilo ali, ó. Tá? Melhor você fazer aquilo ali. Fazer no cantinho lá, ó, eu sei que é natural, está dentro dos inteiros, dos números racionais. Os irracionais não mistura, né? Os reais engloba tudo. Beleza? 9 horas. Continuando a parte de conjuntos, então. Dentro da parte de conjuntos, tem alguns sinais, alguns símbolos, né? Símbolos matemáticos que vocês têm que saber. Não vou falar todos aqui não, vou falar alguns, né? Que no material de vocês vai estar disponível todos lá. Vou falar alguns. Por exemplo, pertence, não é isso? Não pertence. Certo? A simbologia você tem que saber ela. Tem que saber, senão eu cair no exercício lá você, esse é cortado, você vai assim, meu Deus do céu, o que é isso? Não, mas isso é português? O que é isso? Não vai saber nem se é. Então, ó, pertence e não pertence.
Não é isso? Ó, aqui é símbolozinho ali que nós fizemos ali, ó. Tal que. Lembra na propriedade lá? Nós vimos aquela barrinha assim, ó. Isso significa tal que. É isso? E assim vai, ó. O C. O Czinho assim, ó. Quem sabe? Está contido, não é isso? Está contido. Tá? O contém, ele é invertido. Ok? Está contido. E o Czinho cortado? Não está contido. Certo? Isso aí é interessante você saber. Ok? Vocês têm que saber disso aí. Tá? Isso aqui, ó, vou parar por aqui. Na próxima aula nossa, vou disponibilizar para vocês o material, vocês vão ver mais lá. Tem vários símbolos lá que a gente vai precisar deles. Então, de início, o que a gente precisa para hoje é esses aqui. Tá ok? Então, olha só. Aí nós vamos ver a parte de pertinência. Isso aqui, gente, é muito importante. Tem muito exercício que cai com esses dois temas que nós vamos falar aqui agora, envolvendo o conjunto, que é a parte de pertinência, tá? E a parte de subconjuntos. Tem gente que não consegue diferenciar isso aí, tá? A pertinência de conjuntos e a parte de subconjuntos. Vamos lá. Dentro dos conjuntos, vamos falar de pertinência. Quando eu falo de pertinência, estou falando do pertence e não pertence. Ok? Vamos imaginar aqui um conjunto A. Vou escrever ele aqui, ó, com os elementos menos 3, 1, 0, 0, 1, 3, 5, 7, 8 e 9. Um conjunto qualquer que tenha aqueles números ali. Vamos imaginar comigo. Certo? Na parte de pertinência, sempre quando eu estou falando de pertinência, eu estou falando de elemento. O elemento pertence àquele conjunto, certo? Quando eu falo de pertence ou não pertence, eu estou falando de elemento. Quando eu falo de subconjunto, eu estou falando do está contido e não está contido. Essa é a diferença que eu quero que vocês entendam. Né? O que está falando aí, Denner? Presta atenção. Pertinência e subconjuntos. A pertinência, eu vou trabalhar com pertence e o não pertence. Por enquanto nós vamos usar isso aqui. E no subconjunto, a mesma coisa, contido e não está contido. Por enquanto nós vamos usar isso aqui. Lá tem o contém, não está, não contém. O contém e não contém é o fazer de trás para frente. Nós vamos ver isso aí, que é bem simples. Então, quando eu falo de pertinência é uma coisa, quando eu falo de subconjunto é outra. Tem gente que confunde, tá? Pertinência, eu estou falando do elemento, o elemento. Não estou falando de subconjunto. Subconjunto é aquele conjunto que eu consigo formar, novo conjunto que eu consigo formar com os elementos que estão ali dentro. Então, olha só, para vocês entenderem bem, eu vou fazer até um conjunto menor aqui, ó. 0, 1 e 3. Certo? Eu tenho um conjunto B. Eu quero fazer todos os subconjuntos possíveis do conjunto B. Todos os subconjuntos. Certo? Então eu posso fazer vários subconjuntos. O primeiro deles, gente, o primeiro subconjunto dali é o conjunto vazio. Conjunto vazio é aquele conjunto que não tem nada. Ele pode ser representado de duas formas. Desse formato aqui, dentro de uma chave vazia, ou desse formato aqui. Certo? Esse aqui é o conjunto vazio. Ok? Ou seja, qualquer conjunto vazio, ele é subconjunto de outro conjunto. Ou seja, conjunto B, o conjunto vazio é subconjunto dele. Certo? O conjunto vazio é qualquer subconjunto de qualquer conjunto principal, qualquer conjunto originário. Então, o conjunto vazio é subconjunto desse aqui? É. O conjunto vazio é subconjunto de qualquer conjunto. Lembra disso. Tá? Então, se eu for escrever todos os subconjuntos de um conjunto, o vazio tem que estar inserido lá. Então, eu posso representar dos dois jeitos. Desse jeito aqui ou desse jeito aqui. Então, se eu quiser escrever todos os subconjuntos de B, o vazio é um deles. Ok? O outro subconjunto que eu posso escrever ali, ó.
só com o elemento A. Isso aqui só com o elemento 0. O 0, esse aqui não é subconjunto de lá? Por que que é? Porque o 0 está inserido lá dentro, não está? Esse outro subconjunto aqui, ó, 1, só com o elemento 1 é subconjunto de lá? É, não é? Porque o elemento está lá dentro, não está? Esse outro subconjunto aqui é de A? De B, quer dizer? É, não é? Esse subconjunto 3, que tem o elemento 3, não é subconjunto desse? É, porque o 3 está inserido aqui dentro. Esse outro subconjunto aqui, ó, 0 e 1, que tem os dois elementos, é subconjunto desse? É, porque o 0 e 1 está ali dentro, não é isso? Esse outro aqui, ó, é o 0 e 3, é subconjunto desse? É. Outro, um pouco embaixo, ó, 1 e 3, é subconjunto de lá, do B? É. Outro, 0, 1 e 3, é subconjunto de lá? É. Todo conjunto é subconjunto dele mesmo. Tá ok? Então o que vocês precisam lembrar? Conjunto vazio é subconjunto de qualquer conjunto. Qualquer conjunto é subconjunto dele mesmo. Ok? Se eu falar conjunto A é subconjunto de A? É, porque qualquer conjunto é subconjunto dele mesmo. Ou seja, todos esses conjuntos aqui eu consigo formar com esses elementos aqui, não consigo? Se eu consigo formar com esses elementos, esses conjuntos aqui são subconjuntos deste. Então, subconjunto é aquele conjunto que eu consigo formar com os elementos do conjunto principal. Por isso que eu falei que N dos naturais é subconjunto dos inteiros. E os dois são subconjunto dos racionais, porque todos os elementos, todos os números naturais e inteiros estão inseridos dentro do racionais. E assim vai. Conseguiu entender o que é subconjunto? Observou que todos... Não vou fazer o subconjunto desse aqui, porque vai dar subconjunto demais, né? Vai dar muito subconjunto. Mas eu sei que, por exemplo, vamos imaginar que esse conjunto D aqui, ó, só para vocês entenderem, para a gente fechar isso aqui. Menos 3, 1 e 9. É subconjunto daquele lá? É, não é? Todos os elementos que estão lá, não estão? Conjunto F. 0, 1 e 4. É subconjunto de lá? Ah, não é não, porque o 4 não está lá, não é isso? Então esse aqui não é subconjunto de lá não. Tá ok? Então beleza. E para ser subconjunto tem que estar representado como um novo conjunto, que é representado através da chave, da propriedade ou do diagrama, que é esses três formatos que eu mostrei para vocês no início da aula. Para ser subconjunto tem que estar representado como um conjunto. Isso aqui está sendo representado como conjunto, tá vendo? Conjunto, conjunto, tudo representado como conjunto. Agora, se eu estiver falando de subconjunto, então eu estou falando que está contido. Ou seja, o subconjunto, o conjunto 0, que tem o elemento 0, é subconjunto de B? É. Ele está contido em B, então. Ok? O subconjunto 1 e 3, que tem o elemento 1 e 3, está contido dentro de B? Está. Por quê? Porque eu formei um novo conjunto, eu estou falando de subconjunto. Quando eu estou falando de subconjunto, eu estou falando de estar contido. Qual a diferença para a pertinência? A pertinência é o elemento 1 e 3. O elemento está sendo representado por conjunto aqui, gente? Está vendo? Está sendo representado por quê? Elementos. Se fosse estar sendo representado por conjunto, tinha que ter o quê aqui? As chaves. Não é isso? O elemento 1 e 3 está contido dentro de B? Não. O elemento não. Se eu estiver falando do conjunto que tem os elementos 1 e 3, aí está contido. Agora, o elemento pertence a B. Certo? Então, é essa a diferença que eu quero que vocês entendam. Se estiver falando de elemento, pertence e não pertence. Se estiver falando de subconjunto, está contido ou não está contido. Entenderam? Então, vamos ver para os exemplos agora, então. Vou usar aquele conjunto lá, hein? Vocês vão completar comigo aqui, ó. Vamos completar comigo aqui. Com pertence, não pertence, está contido e não está contido. Conjunto A,
que é aqui que está lá em cima. Olha só. 3. Pertence, não pertence, está contido ou está contido em A? Eu não estou falando de elemento ou de conjunto aqui? Não estou falando de elemento? Tem conjunto representado aqui? Não tem. Se eu estou falando de elemento, eu tenho que usar o quê? O pertence ou não pertence. Se o elemento estiver lá, pertence. Se o elemento não estiver, não pertence. Não é isso? Então, 3. Ele pertence ao conjunto A. Então, pertence ao conjunto A. Tranquilo? Próximo. Eu estou falando aqui de elemento ou de conjunto? Conjunto, que é o conjunto vazio. Não é isso? O conjunto vazio, ele pertence a A ou ele está contido em A? Está contido, porque o vazio não é subconjunto de A. Se ele é subconjunto, está contido. Ok? 3, 7, 9. Eu estou falando de elemento ou estou falando de conjunto? Conjunto aqui, está representado o conjunto. Esse conjunto aqui, ele todo, é o conjunto todo. Ele é subconjunto de A? É, porque lá tem o 3, o 7 e o 9, não tem? Eu posso formar esse subconjunto. Então ele está o quê? Contido em A. Ok? Estão entendendo isso aí? Falando de elemento, pertence ou não pertence. Falando de conjunto, subconjunto, está contido ou não está contido. O D. Os elementos, aqui eu estou falando de elemento, não é? Não tem conjunto aqui. Menos 3 e 1. Pertence ou não pertence? O menos 3 está lá? Está. O 1 está? Está. Então, pertence. Beleza? O número E. Ou letra E. Número E. Letra E. O subconjunto que tem os elementos 1, 2, 3 é subconjunto de A? Não. Não é, né, gente? O 1 eu tenho lá. O 3 eu tenho. O 2 não tem lá dentro, não. Então é o quê? Não está contido. Se estou falando de conjunto, não está contido. Então, não está contido. Certo? Para fechar, o 5, o 6 e o 7. É elemento, não é? É elemento. Se é elemento, eu tenho que falar em pertence ou não pertence. Os três elementos estão lá dentro de A? Não está. Só está o quê? O 5, o 7 e o 6 não está. Então aqui não pertence. Entenderam a diferença aí? Então isso aí, gente, é muito importante. Tem gente que não consegue entender essa diferença aí. Tá? Na hora de resolver o exercício, isso aqui é muito importante. Vou ver se eu tenho aqui no meu slide aqui. Vou jogar para vocês na tela aí, ó.
Olha só. Rapidinho aqui, eu estou usando o mesmo exemplo aí que eu usei no online lá, por isso que eu até fiz esse slide aqui. Porque no online, quando a gente está gravando, a gente ficar copiando igual a gente está fazendo aqui, demanda muito tempo. Então a gente faz esse slide aí para agilizar alguma coisinha. Então olha só. Com base no conjunto A, que tem aqueles elementos lá, o conjunto B e o conjunto C. Preenche o campo abaixo com a simbologia adequada. Não é isso? Então, ó, vamos prestar atenção. Talvez aqui a gente vai precisar usar o contém e não contém. Tá? O contém e não contém. O contém é... Deixa eu apagar isso aqui, que já chega também, né? Contém e não contém. Ó, se está contido, quer dizer que contém, né? E vocês vão entender isso aqui no exercício bem. Quando eu falo de contém e não contém, também estou falando de subconjunto, que é a mesma coisa do contínuo está contido, tá? Se eu falar que o conjunto, ó, conjunto A, o que é conjunto A lá, ó? Eu faço esse conjunto aqui F com o elemento 1, ele está contido em A, não é isso? Agora, se eu falar que A contém o F, é a mesma coisa, não é isso? Né? Se eu falar que F está contido em A, ou A contém um F, é a mesma coisa, né? O A contém o subconjunto F. Isso é normal, né? Então, vamos lá. Aí, o seguinte, ó. Preenche o campo abaixo com a simbologia adequada. 3, eu estou falando de conjunto elemento. Então eu vou falar pertence ou não pertence. É isso? Ao conjunto A, o 3 pertence? Pertence, está lá no A. Então isso aqui é pertence. Não é isso? E o 7, no conjunto C, pertence ou não pertence? É elemento, não é? Tudo falando de pertence ou não pertence. Então não pertence. Agora o A, olha lá, estou falando de A, está sendo representado outro conjunto, não é isso? O conjunto A. Quando eu estou falando de A, eu tenho que olhar o contido, não contido ou contém aí. Até mesmo o contém pode servir. O A, ele está contido aqui dentro de B? O A dentro de B? Ele está lá dentro de C, né? Dentro de B não. Então quer dizer, ele não é subconjunto de B. Então quer dizer que não está contido. Então aqui não está contido. Ok? E o B está contido dentro de C? Olha lá, ó, eu estou falando do conjunto B, não é isso? O conjunto B. Estou falando de esse B como está maiúsculo, né? Se tivesse minúsculo, não indicava conjunto, indicava elemento, tá, gente? Isso aqui pega também. Se tivesse assim, ó. Tá vendo? B minúsculo, não estou falando de um outro subconjunto, estou falando do elemento B, porque o que representa conjunto tem que ser maiúsculo. Tá ok? Já falamos isso aí. Então, ó, o subconjunto B, o conjunto B, ele é subconjunto de C? Não é isso? Não está contido. Ele só tem o 5 e o 6 que está aqui dentro, mas o 7 não está. O subconjunto todo não está contido dentro de C. Certo? A letra E. O C está contido em A? Não, mas o C não está contido em A. Mas o C contém o A. Não é isso? O C não está contido. Então eu não vou usar esse. Eu vou usar o quê? O contém. Entenderam a diferença aí? Porque eu falei de conjunto normal. Então eu vou usar o contido ou o contém. Então se o C contém o conjunto A, então o C contém o conjunto A. Não é isso? Porque todo conjunto A está dentro do C. O A ele é subconjunto de C. Se o A, eu olhando de lá para cá, ó, A está contido em C. C está contido em A. Tá vendo? Eu olhando de lá para cá, não é o C estando virado para cá. Quando ele está virado, quer dizer que ele está contido. Não é isso? Então, é a mesma coisa. Tá? E para fechar a letra F. C e o B. O C está contido em B? Ou não contém? Porque o C ele é um conjunto maior que B, não é, gente? Automaticamente, eu vou usar o contém, o não está contido ou o não contém? Não contém, por quê? Repare, vocês verem, o C não é um conjunto maior do que B, então eu tenho que falar que C não contém B, não é isso? Isso eu indico que, olhando de lá para cá, o B não está contido em
C. Né? Porque o B ele é um conjunto menor do que o C. Por isso que a gente tem que fazer daquele jeito ali. Tranquilo aí? Ou não? Faz cara assustado não, hein? Então, beleza. Vamos ver mais um exemplo aqui. Nesse novo exemplo aqui, nós vamos pegar só o que nós já falamos. Porque eu acho que tem coisa aqui que nós não falamos ainda não. Né? Mas nós vamos falar mais para frente. Por exemplo, qual que nós não falamos aqui? Essa aqui, o PA ainda não falei para vocês. O último também, união, né? Eu ainda não falei, mas dá até pra gente fazer ele. Né? Esse aqui, subconjuntos naturais, então A menos N também ainda não falei, né? Pra gente ir mais devagar. Então dessas três aqui, vamos deixar elas por enquanto. Né? Lá pra frente a gente faz elas. Só esses aqui de cima. Olha só, vamos prestar bem atenção nisso aqui, porque esse aqui é um pouco mais, o entendimento dele é mais puxado. De cara, deu conjunto A, todo aquilo ali, ó. Repara vocês verem, gente, o que pega nesse exercício aqui, ó? O que pega? Dentro de A, eu tenho um novo conjunto, só que esse conjunto, ele é considerado aqui como elemento de A. Tá vendo? Tá vendo que só ele é considerado um elemento de A. Observem isso, hein? E aqui eu tenho outro conjunto, que tem o 3 e o 4, e ele é considerado um elemento de A, porque ele está lá dentro de A, tá vendo? Então, o que vai ser a diferença agora? Na resolução do exercício. Aí vamos colocar F ou V. Não é isso? V ou F? V para as verdadeiras e F para a falsa. Primeiro, conjunto vazio pertence a A? Pertence? Não está contido, né? Está contido, não é isso? Ou não está contido. Né? Falei de subconjunto, o vazio não é subconjunto de qualquer conjunto. Eu sei que o vazio é subconjunto desse aqui. Se ele é subconjunto desse, ele está contido em A. Não pertence a A, ele está contido em A. Então a primeira ali é o quê? Falso. Ok? O 4, olha só, gente. Olha só. O elemento aqui, ó, é isso aqui tudo, tá? O elemento não é só o 4, não. Para o 4 ser elemento de A sozinho, ele teria que estar aqui sozinho, igual está o 3, ó. Tá vendo? Porque o 3 e o 4, ele é um novo subconjunto que está lá dentro, mas esse subconjunto ele é considerado elemento, ele completo. Isso aqui é um elemento de A, isso aqui é outro elemento, esse elemento, outro elemento, certo? Então, para o 4 pertencer ao A, ele tinha que estar igual ao 3 sozinho aqui, ó. Ok? Então, o 4 pertence a A? Não pertence a A. Está contido? Também não está contido. Né? Na verdade, o 4 ele não pertence a A. Não é isso? O 4 não pertence. Ele está fazendo parte desse elemento aqui, ó, que é esse novo subconjunto que está lá dentro. Então, o 4 não pertence a A. Então, esse aqui também é 4 pertence a A, falso. Vazio está contido em A? Sim, não é isso? Conjunto vazio está contido em qualquer conjunto, é subconjunto de qualquer conjunto. Verdadeira. Vocês não estão respondendo a face aqui porque já estão olhando lá de baixo, né? Pensando assim. Olha só. E esse aqui? Verdadeiro ou falso? Por quê? Repare vocês verem. O 1 e 2, esse conjunto aqui não é um elemento de lá? Por fora eu não vim e fiz um novo subconjunto com esse elemento? Se eu fiz um novo subconjunto, esse conjunto que tem esse elemento aqui dentro é subconjunto de A? É subconjunto de A, não é isso? Então essa aqui é verdadeira também. Certo? Se não tivesse essa aspa, essa chave aqui, ó, seria falsa. E só o 1 e o 2 aqui pertencia a A. Se fosse só isso aqui, ó, pertencia a A. Porque eles, só o 1 e 2 lá, ó, é elemento. Tá vendo? Ok? Na verdade, poderia gerar a dúvida aí, porque o 1 e 2 eu consigo fazer um subconjunto também, né? Confere? Então, isso aqui, o exercício não a gente perguntar, senão caberia até recurso, né? Porque com o 1 e o 2, eu consigo fazer um subconjunto só com ele, não consigo? Então, isso aqui também está contido em A. Confere? Tanto pode pertencer, como pode estar contido. Só que o exercício não vai te perguntar isso para não gerar dúvida.
né? Por isso que nem perguntou. Por isso que já veio aqui e falou que eu peguei o elemento 1 e 2, fiz um novo subconjunto com ele e está contido em A. Então isso aqui é verdadeiro. Tranquilo? Vamos ver a próxima. Fechar, ó. 3 e 4. Está contido em A? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro ou falso? Tem gente que está fazendo assim, ó, falso. Mas na gaveta, falso. Hã? Ó, gente, ó. Essa aqui é verdadeira. Essa aqui não tem como ser verdadeira, não. Né? Se uma é verdadeira, outra tem que ser falso. Por quê? Isso, porque aqui, esse conjunto aqui não é um elemento de A. Então ele tem que pertencer a A. Então essa aqui é falsa. Tá ok? Uma das duas aqui tinha que ser falsa. Né? Que no caso, se essa é verdadeira, essa aqui vai ser falsa. Tranquilo? Beleza? Vamos pegar aqui ali, vamos tirar mais uns exemplos para a gente fechar isso aqui, ó. E aí? VFF, VFVV, o que é? VFV? Ó, VFV. Primeiro aqui, ó, eu fiz um novo conjunto, não fiz? De cara, fiz um novo conjunto. Esse novo conjunto, esses três elementos aqui, que isso é um elemento, aqui é outro elemento e esse é outro elemento. Esses três elementos pertencem lá ao conjunto, aí estão contidos lá dentro? Então, eu fiz um novo subconjunto com os elementos dele, dá tranquilo. Então, essa aqui é verdadeira. Beleza. Não, então tá faltando porque eu esqueci dela. Porque eu iniciei ela aqui, eu tenho que fechar ela lá, né? Então aqui, ó, e esse aqui? Ó, esse novo subconjunto que eu formei, porque eu estou vendo que está sendo representado por um conjunto. Eu consigo formar com 1, 2 e 3? É subconjunto de A? É subconjunto, não é? Então, na verdade, teria que estar contido. Não está contido. Eu coloquei ali não está contido. Então, na verdade, ela está contido. Porque o 1, o 2 e o 3, lá, eu consigo formar um novo subconjunto com ele. Então, essa aqui é falsa. Na verdade, aqui teria que estar contido. Né? E a última, fiz um novo subconjunto, ó, com o elemento 1 e 2, que é um conjunto que está lá dentro, só com 0, está aqui, e também o outro com 3 e 4. Está contido em A, não é isso? Peguei os três elementos, fiz um novo subconjunto, ela é verdadeira. Beleza? Então, gente, olha só. Essa parte aí de conjuntos, né, o que já for entrar a mais nisso aqui, né, o tempo vai ser curto. Né? Eu espero que essa aula de hoje aí deu só para você ter uma noção aí de como vai ser nossas aulas aí, né, que vocês fiquem firmes com a gente aí, né, que o Monster vai ganhar muito com a presença de vocês aqui, né, nós vamos aprender muito com vocês também, né, e estaremos à disposição aí para passar, né, o que for melhor para vocês aqui. Vocês sugarem o máximo da gente aí. A gente não sabe tudo, né, ninguém sabe tudo, mas a gente corre atrás aí para ajudar vocês da melhor forma possível, ok? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula aí, tá? E estamos à disposição aí semana que vem, tá? Nós vamos passar para vocês o horário direitinho aí, semana que vem aguardando todo mundo aqui, beleza? Gente, um abraço para vocês, tá? Sucesso!